Vamos falar agora sobre obesidade infantil, problema que atinge, infelizmente, um número cada vez maior de crianças e, infelizmente, cada vez mais cedo. Hoje, doutor Antônio Carlos, que é endocrinologista, está com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado pela participação sempre, viu? E a nutricionista Elaine de Pádua, muito bem-vinda também. Obrigada. Muito obrigada. Infelizmente, a gente vê cada vez mais cedo, né, doutor? As crianças ficando obesas. Mas a gente pode considerar uma criança obesa a partir de quanto acima da média de peso esperado? A criança, na verdade, é por percentil. E uma situação importante a ser observada, que a questão da obesidade infantil não é um privilégio brasileiro, daqui a pouco você deve falar de percentual. A França duplicou nos últimos 10 anos de 5% para 10% a obesidade infantil. Quanto mais desenvolvido o país, mais obesidade tem? Sim, e existe um denominador comum que mais tarde nós vamos conversar, com certeza ela vai concordar. A questão toda é, o número de células gordurosas no ser humano, ele é estabelecido até mais ou menos 2 anos de idade. O número... Elas não vêm cheinhas, sim, né? Elas vêm são todos balãozinhos vazias. Fechados, exatamente. Enquanto que boa parte do organismo cresce até os 18, 20 anos, dependendo do grau de maturação. Então, se a gente tem um bebê gordinho, como antigamente a gente achava super saudável, uma criança novinha gordinha, a gente está fazendo com que essa criança tenha um número maior de células vazias, mas células de gordura, e no futuro pode ser um candidato à obesidade? Isso é verdade, mas é verdade também que a mãe que esteja sob a questão do sofrimento fetal, do sofrimento do meio ambiente, você vai, por exemplo, à Somália, aquela criança, ela nasce com um número muito maior de células gordurosas do que poderia se esperar. É como se o meio ambiente avisasse a questão da perigenética, não cabe discutir aqui, aumentasse o número de células. Então, as crianças nascidas de mães ou que fumam, ou que se submete a muito estresse durante a gravidez, ou em países onde falta realmente a questão alimentar, essas crianças são muito mais propensas a desenvolver obesidade. Então, 27% das crianças hoje da Índia têm sobrepeso ou obesidade. Não faz sentido um país que vive um drama imenso com a questão da desnutrição. Mas aí a gente fala sobre alimentação inadequada, Lógico, também, né? Na verdade, hoje a gente sabe que a monotonia alimentar e a deficiência de micronutrientes, principalmente vitaminas e minerais, mais o sedentarismo pode levar também à obesidade. E era mais ou menos o que estava acontecendo com a Rafaela? Exatamente. Vou contar a história da Rafaela para vocês nesse vídeo. A Elaine de Pádua foi com a Rafaela e o pai dela até o supermercado. Vamos ver o que eles compravam? Olha só. Olá, meu nome é Elaine de Pádua, sou nutricionista do quadro Vida de Mãe e hoje eu estou aqui com a Rafaela com Lima para falar sobre obesidade infantil. Oi, eu sou José Lima, pai da Rafaela. Estou aqui para pedir uma ajuda para o quadro Vida de Mãe, para que a gente possa estar ajudando a Rafaela quanto à alimentação em razão do sobrepeso que ela vem apresentando de um período para cá. Olá, Lima, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bom. Eu queria saber um pouquinho o que está acontecendo com a Rafaela em relação a esse ganho de peso. A Rafaela é uma garota muito ativa e, assim, desde os 2 anos e meio para 3 anos, eu separei da mãe dela e aí ela passou a conviver um pouco mais com a mãe. Ela já nasceu assim um bebezão grande, entendeu? Só aquele bebê de quase 4 quilos, né? Com muita saúde e com o tempo, até esses 2 anos e meio, 3 anos que a gente convivia junto, foi mais ou menos controlado isso. Depois do 3º ano que ela passou a conviver mais, um pouco mais distante de mim, eu diria dessa forma, eu acompanhei de longe, então ela, talvez em razão da separação, algum pouco de emocional também, e a alimentação, acredito eu, fez com que ela fosse ganhando esse peso, contribuiu bastante. E hoje ela está com 9 anos e tem praticamente 65 quilos ou mais, se não já estiver com mais quilos que isso. Então isso me trouxe uma preocupação em procurar um meio para ajudar ela, para que amanhã ela não venha ter algum outro problema mais sério. No caso da Rafaela, que tem 9 anos, a gente veio observando que a partir dos 3 anos aconteceu alguma coisa importante na vida dela, que foi a separação dos pais. E essa filha, com certeza, ela começou a comer demais. A gente pode falar de várias maneiras. A gente vai dizer que a gente também supre as nossas carências, as nossas faltas dessa mudança comendo, que é uma maneira de suprir um vazio que ficou. Afinal de contas, esse pai
saiu desta casa. Na cabeça daquela criança de 3 anos, é como se ele tivesse sumido. E ela também pode ter ficado com medo de perder essa mãe. E com isso, criou-se uma ansiedade muito grande dentro dela e ela resolveu suprir isso se alimentando a mais do que ela estava de costume. Rafaela, será que você poderia me contar um pouquinho do que você come durante o dia? Então, por exemplo, como que é seu café da manhã? Eu como um pão com leite com chocolate, margarina. Tem fruta no seu cafezinho da manhã? Tem, às vezes. Às vezes, mas não é sempre. Essa fruta não entra sempre. Já na escola, o que você costuma levar na sua lancheira? Na escola, um pão com margarina, às vezes, ou com requeijão. E uma bisnaguinha também com requeijão ou margarina. Perfeito. Tem mais algum outro alimento? Sim, às vezes ela coloca uma fruta, um danone, um leite fermentado. E no almoço? O que você costuma consumir no almoço? Arroz, feijão, às vezes linguiça, às vezes salsicha, às vezes bife. Mas o que eu mais como no almoço é frango, essas coisas, sabe, na minha casa. Você coloca salada, verduras e legumes também no seu prato? Coloco. E à noite, como que funciona? Às vezes eu como uma sopa, às vezes eu como um arroz e feijão com mistura, né? E aí finaliza e depois de meia hora, um suco, às vezes industrializado. Um suco industrializado e aí finaliza a sua rotina alimentar no dia. Isso. E você tem praticado atividade física? Sim, handball, futebol, basquete, vôlei. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. A obesidade é um quadro extremamente grave nas crianças. Ela não é só uma criança acima do peso, uma criança gordinha. Essa criança acima do peso tem grande chance de se tornar um adolescente obeso, um adulto obeso, vindo hipertensão, diabetes, um aumento de colesterol, um aumento de triglicérides. Ou seja, é uma doença que a gente acha que é estética, mas que traz muitos problemas fisiológicos. Ou seja, se ele torna-se um adolescente obeso, ele tem mais chance de ser hipertenso. Se ele se torna um adulto obeso, ele tem chance de ser hipertenso, ter os derrames, ou seja, os acidentes vasculocerebrais. Então é extremamente importante que essas crianças sejam vistas com carinho de perto para nunca chegar na obesidade. O que a gente precisa fazer? Começar pelo café da manhã. O que falta no café da manhã da Rafaela? Uma fruta. Né? Essa fruta ela vai ser importante porque ela é fonte de vitaminas e minerais e além disso ela ajuda também no processo de saciedade. Quando eu incluo uma fruta no meu cardápio, sem dúvida a próxima refeição eu vou comer menos, porque eu vou acabar trabalhando saciedade, a fruta ela é fonte de fibra. Né? O que é importante também conter na lancheira das crianças? Né? Todos os grupos alimentares, tem que ter lá um grupo de reguladores, um grupo de construtores e um grupo de alimentos energéticos. Se eu colocar muito alimento energético na lancheira, a chance é realmente dessa criança acabar ganhando peso em excesso. Por quê? Porque os energéticos realmente vão ter um teor calórico que deve ser levado em consideração. Então, quais são os grupos de energéticos? Os pães, as torradas, o biscoito e o bolo. Então, escolha só uma dessas opções para poder incluir na lancheira. Então é importante saber que o dia que eu estou levando o iogurte, eu não preciso levar um leite fermentado. E no caso da Rafa, a gente percebe que tem os dois sempre fazendo parte dessa lancheira. Então cuidado. Okay. Uma outra dica na hora do almoço seria sempre substituir os embutidos e colocar carnes magras nesse tipo de refeição. Então, por exemplo, utilizar uma carne de frango, uma carne de peixe, uma carne bovina e com pouca quantidade de gordura. Então, salsicha e linguiça vão ter quantidades muito grandes de gordura. Isso também pode favorecer o ganho de peso. O chocolate, ele pode fazer parte, sim, de um contexto saudável. Então, a criança pode comer 20 gramas de chocolate por dia, né? 2, 3 vezes na semana. Ele pode realmente entrar no teu cardápio, né? Mas tentar sempre buscar um chocolate com um teor maior de cacau, por exemplo, né? Que às vezes vai ser um pouquinho mais amarguinho, mas isso também vai ajudar a trabalhar aí o paladar e a formar um hábito alimentar mais saudável. Hoje a pipoca também pode ser introduzida de uma forma muito saudável e de preferência fazer a pipoca em casa ao invés de usar uma pipoca de micro-ondas ou comprada fora de casa. Né? Então assim, com algumas dicas a gente consegue melhorar a alimentação e trazer aí mais qualidade de vida para você no futuro. Procurar diminuir açúcar. Sem dúvida, açúcar demais, sódio demais
nunca vão ser bem-vindos na alimentação de uma criança. Tá legal. Tá bom? Tá bom. Bom, o maior problema na vida da Rafaela é justamente ela conviver em 3 ambientes diferentes. O ambiente escolar, o ambiente familiar, que ela convive tanto na casa do pai como da mãe. E isso, quando falta disciplina e algumas regras, fica difícil realmente da criança ter uma rotina alimentar adequada. Eu queria só fechar agradecendo a essa oportunidade que muitas pessoas não têm, e eu tive de estar com a doutora Elaine aqui, uma profissional da área, nos orientando como proceder na alimentação para diminuir esse sobrepeso da Rafaela. Obrigado. Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer. Mamma mia. Deixa antes de mais nada mandar um beijo para a Rafaela e para o Lima, o pai dela. A gente sabe quanto que é importante a participação da família. E foi legal o Lima ter ido no supermercado com a Rafaela junto com a doutora Elaine, porque quando a gente fala em família, a gente fala no pai junto. E às vezes a mãe tem uma participação mais ativa e o pai acaba ficando sempre um pouco de lado. Então inserir o pai também nessas histórias todas e até como estímulo para a criança, né, para ela conseguir emagrecer. Agora a gente não falou, doutor Antônio Carlos, o quanto que os hormônios também são alterados a partir de uma obesidade na infância, quer dizer, há uma influência direta, né? Direta, sim. E, na verdade, o hormônio principal no jogo da obesidade é a tal de leptina. Quem faz a leptina são as células gordurosas. Quanto mais gordinhos estamos, mais leptina nós temos. Essa leptina no cérebro tira-nos a vontade de comer, ou diminui de qualquer maneira. À medida que nós emagrecemos, essa leptina baixa. E nós perdemos esse fator inibitório. E na criança é uma situação muito crítica, porque quando você tira o inibidor, que seria a leptina por emagrecer, ele tende a ser mais compulsivo. E aí entra muita orientação dietética, você poder substituir aquela compulsividade né? dentro da situação alimentar. Mais do que isso, além do centro da fome, onde nós relacionamos o que se gasta pelo que se ganha, temos o centro da recompensa. E é um centro, não é invenção esotérica ou coisa do gênero. É um centro, de fato, em nível central, em nível cerebral, onde nós compensamos adversidades do dia a dia com alguma situação que nos agrade. A pessoa que usa droga acaba usando mais droga, mas o que uma criança vai fazer para compensar comer, né? A adversidade que nós vimos, inclusive, dentro da situação dela? É comer. Ao comer, esse centro da recompensa aumenta a produção de dopamina e ela se sente arrefecida daquela questão emocional e acaba proporcionando maior ingestão alimentar. Mas do que seria é interessante, habitual. porque o corpo nessa hora ele pede açúcar ou carboidrato, né? Ninguém tem essa compulsão por comer alface, por comer morango. E vai procurar comer o quê? Exatamente, carboidratos refinados, né? Então os chocolates, né, pães e tudo que realmente não é interessante. Para a gente mostrar os alimentos. Uma situação muito interessante, se você sabe quantas vezes nós temos que oferecer um alimento para uma criança recém-desmamada, ainda amamentando, para que ela possa aceitar o alimento, de 11 a 13 vezes. De 11 a 13 vezes? Quando você coloca açúcar, quando esse alimento passa a ser doce, uma vez só e a criança aceita. Então, o grande vilão, o único alimento que nos últimos 30 anos, globalmente falando, foi aumentada a ingestão no mundo inteiro, foi o açúcar. Não tem a menor dúvida que é o grande vilão, principalmente nessas faixas mais tenras de idade. Olha, não tem a menor dúvida. Você estava falando de porcentagem agora há pouco. 70%, segundo alguns dados, 70 milhões de brasileiros, seria 40% da população, já estão com sobrepeso. Agora, se a gente falasse com 70 milhões de brasileiros com sobrepeso, quais são as doenças que ela pode ter no futuro? Quer dizer, a família, né? Porque normalmente a gente repara isso, quando é um erro alimentar, a família inteira tem o mesmo padrão, o mesmo corpinho gordinho, né? Mas nós cometemos um erro muito grave, e a doutora vai concordar comigo. Nós admitimos que o suco de fruta, ele, por ser direto da fruta, ele traga benefício com relação à comparação com o refrigerante. É um ledo engano. Quando você toma o suco de fruta, por mais aparentemente saudável que possa ser, você está consumindo um nível, às vezes, por ml maior até que o refrigerante normal, e pior que isso, a coisa boa da fruta você tirou, justamente as fibras. Quer dizer, se tem preguiça hoje em dia de descascar muitas vezes uma fruta e consumir ela, ou se for uma maçã, por exemplo, com casca mesmo. A casca também tem vários nutrientes importantes, né? E hoje nós sabemos que os sucos industrializados, eles têm um alto teor de açúcar, né? Então, muitas vezes... Exato. Então,
tomar muito cuidado e sempre olhar a embalagem, né, verificar lá bonitinho a tabela nutricional e ver quanto que tem de açúcar, quanto tem de corante, de aromatizante nesse suco, porque muitas vezes pode ser um erro estar usando um produto como esse. Hoje é lógico que a gente tem alguns produtos no mercado que estão isentos de açúcar, mas muitas vezes preparar um suco em casa pode ser muito mais interessante do que utilizar o industrializado. Mas como o doutor disse, realmente, toda vez que eu uso sucos, eu acabei perdendo algo que é muito importante, que é a fibra. Mas o gostoso é colocar a criança, inserir a criança nessa história. Vamos fazer uma salada de fruta juntos? Vamos descascar? É diferente. Olha, eu descasco enquanto você vai picando. Ah, mas a criança é pequena, não pode usar uma faca. Dá uma mexerica, que ela tira a casquinha e ela sozinha a criança adora aprende participar. Isso. Pois é, desse momento. E mais, Kátia, a fruta é muito boa, a doutora vai estar de acordo comigo. O suco não é bom. Nós estamos insistindo nesse erro, não tem necessidade nenhuma. Porque o intestino, o corpo da gente precisa da fibra. Da fibra, claro, a né? fibra que não é absorvível, que dá, inclusive, velocidade no bolo fecal. É que quando você, por exemplo, combina um suco com um biscoito, com uma geleia, por exemplo, ou mesmo com um polenguinho ou um queijo branco, a gente inibe um pouco essa absorção também da frutose do suco. Então é lógico que toda vez que a gente dá um suco, a gente vai tentar combinar isso com um alimento rico em fibra. Até porque também a criança gosta do suco. E às vezes o suco é prático. Sim, porque mas muitas vezes a fruta, lógico, não o tempo né? inteiro, mas muitas vezes a fruta, às vezes é difícil para você consumir em determinados momentos. Mas e o suco pode ser uma opção interessante. Minha mãe fazia na lancheirinha da gente, ó, faz tempo, hein? Fazia um potezinho com frutinha naqueles isopores, a gente levava, tava fresquinho. Mas a gente tinha o hábito de comer fruta. Eu pareço um tucano hoje, como muita as crianças também. Acabam tendo hábitos diferentes. Mas eu acho que, eu não sou completamente, eu acho que não tem que retirar o suco. Eu acho que a gente talvez tenha Mas não só que equilibrar com frutas, as refeições, né? exatamente. E o iogurte? Super bem-vindo, até porque ele vai ter um teor de cálcio interessante. Hoje, realmente, as pessoas têm um baixo consumo de cálcio. A gente tem que lembrar que o pico de massa óssea, ele vai ocorrer na adolescência. Então, eu vou estar formando ossos nessa fase. E se faltar cálcio, com certeza eu vou ser também aí um adulto com uma chance maior de ter osteopenia e osteoporose. Agora, lembrando que o cálcio ele não está presente só nos lácteos. A gente também pode investir nas hortaliças de verde escuro, que também vai ter um teor de cálcio interessante. Você falou no iogurte, mas para as crianças que têm uma intolerância à lactose... Aí pode ser um risco. Pode ser complicado, com né? certeza. Mas aí eu acho que tem que ser olhado cada caso individualmente para verificar se você tem que retirar ou não. E hoje também a gente tem alguns produtos que não vai ter lactose e que isentos, né, a criança pode estar consumindo. Eu só faço um alerta também em relação ao teor de açúcar dos iogurtes, que também é alta. E uma outra coisa também que a gente vai ter que tomar cuidado são com os corantes. Né? Porque hoje a gente só trabalha muitas vezes, os produtos acabam tendo uma quantidade muito grande de corantes artificiais. E não natural, porque muitas vezes é mais caro esse produto. Doutor Antônio Carlos falou das fibras, a gente tem a aveia aqui. Você conhece muita criança que come banana com aveia? Não, infelizmente, né? Deveriam consumir mais, né? Então, por exemplo, a aveia é um alimento barato e que realmente é uma fonte de fibra maravilhosa e poderia estar sendo incluída aí na dieta da criança. Isso num shake, num smoothie de fruta, no próprio suco para melhorar essa absorção da fibra, né, e retardar a absorção da glicose, e pode estar fazendo um mingau, enfim, pode estar usando para tudo. Até aí sim entra nos biscoitos integrais, já que vai comer um biscoito, pelo menos que coma melhor com algum nutriente, não só a gordura vegetal hidrogenada. Lógico, né? Com certeza. Olha, fica aqui a dica que, antes de mais nada, você repense na sua alimentação e na alimentação dos seus filhos, porque não adianta a gente falar para o filho que tem que comer aveia, se você mesmo, quando vê a aveia, te arrepia até a alma. Quer dizer, né, doutor? Não, eu acho que sim, família, mas né? acho que a aveia é uma fonte de fibra, mas acho que a questão dos vegetais, acabou que a exiguidade do tempo está atrapalhando, mas a quantidade de fibras, por exemplo, que tem nas verduras, desde que não muito cozidas, substitui muito bem a questão da aveia. E mais do que isso, só para fazer, que eu acho que eu trairia a mim mesmo se não dissesse, eu acho assim que na obesidade infantil, opinião minha, eu vi que em parte a doutora discorda. Líquido é água, sempre água, não é diet, e tem vários motivos para estar proibindo essa questão da injeção dos diets, e não é suco, seja de fruta, seja feito a 10 minutos, a 1 a 30 segundos. No meu conceito de entendimento, se não modificarmos isso, a dificuldade para retirar o paciente desse patamar de peso é muito grande. E a gente encontra muitos adultos que não ingerem água, né?
Muita gente. Porque não tiveram esse hábito, né? A água não, prefiro o suco, preciso do chá, um refrigerante, mais água, não. E o corpo precisa da água, né? Não tem esse hábito. Não tem. Tem que ser gradativamente, vamos aumentando gradativamente, né? Mas um copo de refrigerante, dizem que a gente precisa de 34 copos de água, e pode ser o diet, tanto faz, para eliminar os efeitos nocivos desse refrigerante no nosso corpo. Quer dizer, ele não deixa absorver direito o cálcio, quer dizer, ao invés de não ajudar, ele atrapalha o funcionamento do corpo, tem ácido fosfórico que realmente vai atrapalhar nessa absorção. E é tão importante, a gente sabe como é importante todas essas funções do cálcio no organismo. Voltando aqui, a doutora Antônio Carlos Eilane de Pádua, a gente está falando muito da obesidade. Se consegue, no caso da Rafaela a gente viu isso, mudar os hábitos e a criança começar a perceber os estímulos dessa mudança de peso também na atividade, quer dizer, a gente veio, a gente comentava que o quanto que ela é muito mais disposta, segundo o que você disse, do que um tempo atrás, antes de ter esses hábitos diferentes, Sem dúvida. Por exemplo, no supermercado comigo, ela fez escolhas super interessantes, então realmente uma criança que já começa a se conscientizar do que realmente ela deve consumir. Então, lógico que você não vai mudar os hábitos todos de uma vez. Então, gradativamente, você vai modificando esses hábitos, né? E fazendo com que ela consiga perceber o quanto isso vai ser importante para ela. Doutor Antônio Carlos, queria lhe perguntar o seguinte, como que você enxerga o futuro do Brasil, já que a gente tem uma quantidade tão grande de crianças que sofrem com obesidade? A gente pode ter doenças crônicas chegando cada vez mais cedo? Esse é um fato, né? Na verdade, o aumento existe uma proporcionalidade entre hipertensão, diabetes e outras tantas doenças crônicas relacionadas à obesidade. A coisa boa, quando nós falamos de obesidade infantil, é que as células estão todas lá, é verdade. E talvez até consigamos interferir no processo gestacional e, como disse a doutora, na alimentação da gestante e também nos primeiros anos de vida do paciente. É que uma vez que você encher os balõezinhos, quer dizer, que as células estão cheias, aí a complicação é muito maior. É muito maior. Então, gerir essa situação para que essas células não sejam preenchidas é o mais importante. E cada vez nós percebemos que a idade meio que limite é ali aquela adolescência. Aquele é o ponto limítrofe. Parece que é ali que a criança, perante a vaidade, perante as situações de necessidade de se mostrar ao sexo oposto e coisas do gênero, acaba tendo um incentivo maiúsculo com relação à melhor ingestão alimentar e melhor conduta de vida. Ela pode ter um estímulo, né? Exatamente. É mais fácil para ela fazer essa mudança essa hora, né? Exatamente. Olha, queria agradecer demais a participação de vocês. Espero que vocês voltem, porque esse é um assunto que a gente tem que falar muito. Dá para falar dias. Dá para falar dias e ainda falta tempo. Porque ainda vai ter assunto para mais coisas, para outras oportunidades. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, tem um site que a gente pode acessar? www.dnanutri.com.br dnanutri.com.br. E o seu, doutor Antônio Carlos? www.plasticamontenegro.com.br. Montenegro não vai gostar disso. www.plasticamontenegro.com.br. Tem os contatos do doutor Antônio Carlos. Obrigada mais uma vez, viu? E olha, que você em casa coloque em prática isso que a gente falou aqui. Não é difícil, não. É claro que vontade de comer tranqueira todo mundo tem todo dia. Só que a gente tem que ver se a gente domina o corpo.